Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paper Hard. Hoje eu vou fazer o review de uma placa-mãe que eu recebi faz um certo tempo. Essa aqui é a Gigabyte A320M S2H, uma placa de entrada com o chipset A320 Socket M4 para CPUs Ryzen. Ela oferece suporte, segundo o site do fabricante, para toda a linha Ryzen primeira e segunda geração, além dos Atomos e as APUs A8 e A10 que usam o Socket M4. Preço atual R$ 360. Vamos dar uma olhada em mais detalhes e descobrir se essa placa vale a pena para você. Com mais de 20 anos no mercado, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para o seu computador. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite com isso também as lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, os melhores hardware, os melhores PCs de game para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para o Water Cooler Custom, soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. Vamos fazer aqui o rápido unboxing, mas eu não vou me atentar muito a isso. Vocês estão vendo os detalhes visuais da placa. Ela é da linha básica Ultra Durable. Acima dela você vai ter ali as linhas Aorus, né? Aqui na parte de trás, os principais recursos da placa. E por se tratar de uma placa básica, na parte interna, a gente não vê muitas coisas aí em questão de acessórios. Nós vemos apenas o espelho traseiro, 2 cabos SATAs, o DVD, que a gente não utiliza, um mini manual do usuário, não é o manual completo, ok? E, bom, mais nada, apenas a placa-mãe. Vamos dar uma olhada nela. Nós vemos que ela é uma placa sem muitas firulas, sem LEDs, sem coisas extravagantes, uma placa raiz básica, como a maioria das placas do passado. Ela é uma placa micro ATX, medindo 24,4 por 19,5. Nós vemos que as inscrições na placa são na cor cinza, são inscrições legíveis. Dentro de alguns componentes, como o USB, nós vemos a inscrição para que o usuário não confunda com outros recursos, embora outra coisa não encaixe aqui, né? A não ser que você forçar um pouco, enfim. E essa é uma placa limitada em vários aspectos, tanto para overclock de processador que ela não faz, quanto para PC Express, apenas 2 slots de RAM. Tem aqui, por exemplo, também os readers para fãs. Essa placa tem apenas um reader para fã, é só esse daqui, o System Fan 1. O CPU fan é obrigatório, você sempre vai utilizar, então para você ligar uma fan do gabinete é só aqui. Caso você tenha um water cooler e precise ligar mais fãs, aí você vai ter um problema, vai ter que ligar através de splitters ou colocar tudo direto ali na alimentação Molex através de adaptadores, certo? Bom, então nós temos aqui o famoso Socket M4, o sucessor do AM3+, ele permite todos os novos processadores, conforme eu falei para vocês. Ryzen primeira e segunda geração, Atom, APU A8 e A10 aqui do Socket M4, que tinha aquelas outras APUs mais antigas, né? E apesar da simplicidade desse projeto, a Gigabyte oferece um conector de alimentação de 8 pinos, e com isso você imaginaria que a placa tem um projeto de VRM um pouco melhor, embora nós não vemos aqui um dissipador nos MOSFETs laterais referentes ao V-Core, o que é importante para usar CPUs de alto TDP. Então vamos dar uma olhada em detalhes no VRM da placa. Eu não vou aproximar tanto para não dificultar o foco, mas eu vou explicando para vocês. São 4 fases para o V-Core do processador, 2 fases para SOC e gráficos, né? Então cada fase do V-Core tem 3 MOSFETs, sendo 2 MOSFETs de baixo, o 4C06N da onsemi, são MOSFETs bem comuns em diversas placas, depois eu vou citar alguns exemplos. E a gente tem aqui um MOSFET de alta, é o 4C10N. Esse MOSFET de alta trabalha até 46 amperes, só que varia conforme a temperatura. Os MOSFETs de baixa, que tem aqui o dreno ligados com o source do de alta, são até 69 amperes, tá? Todos os MOSFETs são NPN, ou seja, canal N, 30 volts, com RDS on, capacitores sólidos marcados como 5K e não 10K como placas melhores, o que é compreensível pelo preço. Na parte de cima, os mesmos MOSFETs, eu vou tentar focar para vocês um pouquinho melhor aqui, os mesmos MOSFETs, só que um de baixa, um de alta, 4C6N, 4C10N novamente. O PWM é um ISL 95712 e controla as fases no esquema 4+2. O interessante é que esses MOSFETs, tanto o 4C10N quanto o 4C06N, são encontrados em diversas placas-mãe melhores que essa A320.
Eu cito, por exemplo, Z170 Pro, Z170 TUF Mark I, Z270X Gaming 8, Z370 Aorus Gaming 7, etc, etc. Tanto placa da ASUS quanto placa da AMD que fazem overclock, trazem esses MOSFETs. Então você poderia pensar assim, ok, então mesmo essa placa-mãe não fazendo overclock no processador, eu tenho aqui um VRM superdimensionado nessa placa básica. Infelizmente não, e eu explico para vocês. Olhando o datasheet dos MOSFETs, por exemplo aqui o 4C06N, o parâmetro Continuous Drain Current RJC, que aponta a possibilidade do fornecimento de 69 amperes em 25 graus e 48 amperes em 80 graus, que é mais realista, refere-se aos MOSFETs quando eles estão cobertos por um dissipador. Agora, quando não há dissipador, a gente tem que considerar um outro parâmetro, que é o Continuous Drain Current RJA. Então, os valores caem muito, porque conforme a temperatura aumenta, o fornecimento de corrente vai diminuir. Então, sem dissipador, o MOSFET, por exemplo, o 4C06N, trabalha com 11 amperes a 25 graus e 8.2 amperes em 80 graus. Então, o fornecimento real desses MOSFETs é bem menor nessa placa por conta da falta do dissipador, enquanto que em outras placas com dissipador o fornecimento é bem maior. E vocês vão ver que isso vai causar um grande problema com CPUs de alto TDP que a Gigabyte afirma suportar em seu site. Eu fiz os testes com a bancada aberta, mas a temperatura ambiente 35 graus, que é condizente com a realidade de um computador fechado. Inicialmente o R5 2400G, que é uma APU de 65 watts com gráficos integrados, com o sistema de descanso, os MOSFETs trabalharam entre 32 e 34 graus, com o ponto mais quente sendo lá no dissipador do chipset, 47 graus. Rodando o Blender por aproximadamente 10 minutos, os MOSFETs de alta subiram para 64 graus, uma temperatura bastante confortável, e mesmo conforme eu fui rodando várias vezes por mais tempo, a temperatura se estabilizou ali. Agora, quando eu coloquei o R7 2700X de 105 watts, que a Gigabyte afirma suportar nessa placa-mãe e nesse VRM, nós encontramos picos de 122 graus nos MOSFETs. E apesar do MOSFET conseguir trabalhar ali 125, até mesmo 150 graus, o fornecimento de corrente fica muito menor, conforme eu expliquei para vocês. Tem gráficos que mostram isso no próprio datasheet do MOSFET. E aconteceu que a frequência do CPU, que tipicamente trabalha ali por volta dos 4 GHz, 4.1, dropou para 500 MHz, caiu muito para tentar manter os MOSFETs frios que já estavam ali fritando a 120 graus. Isso é muito grave. O que eu fiz? Como não tem uma furação para você colocar um dissipador aqui, eu coloquei uma fan em cima dos MOSFETs e elas reduziram a temperatura em mais ou menos 10 graus, ainda assim deu uma boa ajuda, o throttling, ainda ocorreu o throttling, mas foi bem menor. Isso prova que há uma falha na dissipação da placa, especialmente nesses CPUs de alto TDP, tá? E eu só estou usando CPUs de alto TDP porque o fabricante disse que isso funciona aqui, ok? Vamos passar aqui para a parte de memória. A placa tem 2 slots, suporta até 32 GB em Dual Channel. A frequência máxima que o fabricante fala que suporta é 3.200 MHz. Eu fiz um teste colocando o kit de 3.000 MHz e consegui fazer o overclock. Eu consegui alterar o multiplicador para 32 e rodei em 3.200 MHz sem nenhum problema. Porém, eu quero ressaltar para vocês que dependendo do módulo de memória, você pode ter dificuldades para subir a frequência em plataforma Ryzen. Então, sempre que é possível, consulte o QVL, que é a lista de suporte de memória que o fabricante informa para você, ok? Aqui 4 portas SATA 6 GB, uma conexão M2 PCI Express X4 de alta performance até 32 GB, vai até o tamanho de 110 mm, eu estava usando aqui na 80 mm. Aqui na parte de baixo, sem mais surpresas, USB 3.0 permite 2 saídas, USB 2.0 são 2, permite 2 saídas cada, Clear CMOS, readers do painel frontal, TPM, conexão de áudio, slots PCI Express. Essa placa tem apenas um slot X16, 2 slots X1, então você vai usar a placa de vídeo aqui. Aqui você pode usar outros tipos de placa de captura, placa de áudio, placa de rede, conforme você achar necessário. Então,
A placa A320 ela é limitada em uma série de recursos. Por conta de limitações do chipset também, você tem menos slots de RAM, menos USBs, menos SATAs, menos tudo, tá? Placas B350 são um pouco mais completas e as X370, X470 são as placas mais completas dessa linha que a AMD oferece para você. Aqui na parte de trás, a gente vê o painel com 6 USBs, sendo 4 USBs 3.0, 2 USBs 2.0, rede gigabit, conexão de áudio simples, o que é compreensível para uma placa de suporte, 3 conexões de vídeo, VGA, DVI, HDMI para você usar nos gráficos integrados, lembrando que nem todos os CPUs Ryzen têm gráficos integrados, e as conexões aqui PS2 para mouse e teclado, caso você ainda venha utilizar isso nos dias de hoje. Então, a minha opinião, se eu recomendo ou não essa placa, ela tem um preço baixo, provavelmente é a escolha de muitas pessoas por conta do preço. A falta do dissipador para CPUs de 65 watts não é tão sentida. Então, se você vai montar com Ryzen 3, Ryzen 5 2600, 1600, Ryzen 7 1700, nos 65 watts ela mostrou que ela trabalha bem, com a frequência do processador legal e a temperatura do VRM ok. Mas se você pretende colocar um CPU melhor, 95 watts, 105 watts, que é o caso extremo do 2700X que essa placa-mãe informa suportar, eu não recomendo. Recomendo que nesse caso você parta para placas-mãe com dissipador no VRM. É o mínimo para poder garantir ali uma temperatura menor nesses componentes que são críticos, que determinam como vai ser a performance do seu processador, assim como foi visto aí. Então, colocar o melhor processador com a placa-mãe mais simples não é uma boa ideia. A gente viu isso aqui, isso foi provado ao colocar a fan em cima ali, vocês viram que melhorou muito o desempenho. Ainda assim, estava ocorrendo o throttling. Então, sistemas básicos é uma opção que você pode considerar. Acima de 65 watts, não me sinto confortável em recomendar essa placa. Gostaria de ter visto com um dissipador no VRM. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha análise da placa-mãe Gigabyte Ultra Durable A320M S2H. Um grande abraço e até mais.